Não, não, não pode. A Kali aparece, tá aparecendo a cabecinha dela aqui. E aí, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês devem estar estranhando, né? Eram 3 meninas, agora só tem 2. A Cíntia teve que viajar, mas ela deixou um recadinho aqui pra vocês. Oi, gente! Aqui é a Cíntia e eu vim falar pra vocês que, infelizmente, eu vou ficar um tempinho sumida do canal porque eu tô viajando, tô em São Paulo e eu só devo voltar no meio ou no final de agosto, então eu vou dar uma sumidinha daqui. Mas eu deixo vocês com as meninas que são maravilhosas, incríveis e eu tô acompanhando mesmo daqui. Mas é só pra vocês saberem que eu não desisti, tá? E que eu volto logo. Beijão! Se você está acompanhando nossos vídeos desde o início, você já deve ter percebido que todo nosso estudo está relacionado com o texto de Mateus 28 sobre a Grande Comissão. Mas você também deve ter percebido que antes de nós falarmos sobre fazer discípulos, nesse mesmo texto também existe uma parte, em especificamente Mateus 28, 18, que diz: Jesus disse, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. A palavra autoridade vem do grego exalja, que significa liberdade, dá o poder para agir. E durante os 4 evangelhos nós podemos perceber Jesus agindo, curando, ensinando as pessoas, expulsando demônios. Mas algumas pessoas ainda duvidavam do poder dele. Mas se hoje nós podemos fazer discípulos, é porque toda autoridade foi dada a Jesus, para ele usar o seu poder para nos ajudar. Então não são estratégias ou apresentações ou qualquer coisa que nós façamos, mas é todo o poder de Cristo que Ele nos concede para que nós possamos fazer a obra dele. Sabendo que a nossa fonte de poder é unicamente Deus, durante essa semana vamos discutir 3 pontos que Ele nos deixou para nos auxiliar no discipulado, que é a oração, o estudo da Bíblia e o testemunho. Exatamente, e agora nós vamos falar sobre a oração. Não sei se vocês se lembram, mas tem uma história em que os discípulos perguntam para Jesus como que é o jeito certo de orar. Não se sabe ao certo há quanto tempo eles já seguiam Jesus quando eles fizeram essa pergunta, mas é muito claro o grande desejo que eles tinham de aprender a orar com o Mestre. Isso revela alguns fatos sobre a oração. O primeiro deles é que a oração não é uma habilidade natural, um dom ou um talento, e sim uma conversa entre o homem e Deus, e que com o tempo você pode se aperfeiçoar. E quem melhor do que Jesus para nos ensinar isso, não é mesmo? O segundo fato é que a oração de Jesus ela tinha uma diferença sobrenatural que levaram aos discípulos a perguntarem sobre isso. Porque eles já tinham visto outras pessoas orarem, como os levitas, os judeus, os fariseus. Mas não, eles escolheram pedir para Jesus ensinar eles a orarem, porque eles viram uma diferença na oração dele. Em Lucas 11:5, Jesus conta uma parábola, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo. À meia-noite lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tem nada para oferecer. E imaginem que um amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que precisa. E nós temos uma coisa muito importante para analisarmos no verso 8. Nesse verso, a palavra usada para amigo, em grego ela é chamada philo, que significa amigo íntimo. E o que fez o homem levantar tão tarde naquele dia é uma palavra usada anadeia, que significa importunação, a famosa falta de vergonha na cara, porque o cara chegou lá e batendo na porta mesmo de madrugada. E isso geralmente não acontece em amizades superficiais, apenas em amizades verdadeiras e que tenham confiança e que não vão causar nenhum tipo de constrangimento. Sobre essa persistência está registrado em Lucas 11, 9 e 10, que diz assim: Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Nesse verso diz que se buscarmos constantemente a Deus, com persistência, Ele nos ouve e Ele sempre vai dar o que nós pedimos. Então, basicamente é assim. A gente começa com um relacionamento cada vez mais íntimo e real com Deus, e cada vez mais nós vamos nos tornando mais persistentes nessa comunhão com Ele, porque nós vamos desenvolver muita confiança em Deus e vamos nos submeter à vontade dele para nossa vida.
E aí você deve até imaginar, se nós que somos pecadores e falhos conseguimos dar tantas coisas boas a quem nos ama, imagina qual é a vontade de Deus para nossa vida. Imagina quantas coisas boas Ele também vai querer dar para nós. Em 1 João 5, 14 e 15 diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. Tudo que pedimos com insistência, verdadeiramente de coração, Deus vai nos atender da melhor forma possível. E em Efésios 4, 22 a 24 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Então, aqui esse verso ele está pedindo pra gente deixar as coisas do passado e renascermos em Cristo. E uma das maneiras de ter esse relacionamento cada vez mais íntimo com Deus e nos ajudar todo dia a renunciarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus é a oração, como nós vimos no início, né? E a oração nada mais é do que a respiração da nossa alma, para nós vermos o quanto ela é fundamental. Vocês precisam respirar todo dia e toda hora, certo? Porque nosso corpo precisa de oxigênio, porque se não tivéssemos oxigênio, teríamos sérios problemas. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual, com a oração. Nós precisamos estar constantemente orando, buscando a Deus, não só durante as refeições ou quando algo de errado acontece, mas estar diariamente conversando com Deus e entregando nossa vida a Ele. É isso aí. A falta de oração enfraquece nossa fé e nos faz ficar distantes de Deus. Então, para orar, é preciso entender que a gente precisa de uma certa disciplina. Claro que a salvação ela não é conquistada por méritos nossos, mas a gente precisa desenvolver algumas práticas para sempre nos mantermos firmes. A oração é nossa armadura contra o mal. O inimigo vai fazer de tudo para acharmos que a oração é algo chato, algo tedioso, mas nós devemos persistir e continuar buscando a Deus diariamente. E o que nos ajuda a termos esse tipo de oração consistente relacionada com Deus é a nossa própria consciência. Então, o certo é você sempre tentar elevar os seus pensamentos e suas emoções a toda a esfera celestial, para você estar sempre em companhia com Deus e se tornando cada vez mais amigo dele. A oração, ela mantém a saúde da nossa alma. Ela nos ajuda a estarmos ligados diretamente à fonte da vida e ajudar na nossa vida cristã. Exatamente. Ainda mais porque Satanás ele sempre nos oferece várias tentações. Mas Deus falou que nós não precisamos lutar contra isso sozinho. Para isso a gente precisa estar em constante comunhão com Deus. Nós precisamos sempre orar e pedir que Deus nos ajude a vencer cada uma dessas tentações. E claro que a gente tem que agradecer também, porque Deus ele é rico em bênçãos e nós devemos agradecer por todas as dádivas que Ele dá na nossa vida. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa lição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder. Isso, não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho e é isso. Tchau!